Olá, eu sou a Adriele Gonçalo. E eu sou a Daniela Ferreira. Você está ouvindo De Propósito. A cada episódio, vamos entrevistar profissionais de empresas que fazem a diferença, marcas que impactam positivamente a sociedade. Inspire-se e haja de propósito. Sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje, com uma convidada muito especial que representa uma das marcas mais admiradas do mundo. O nosso objetivo é sempre dar visibilidade ao propósito das empresas e, mais do que isso, às causas que elas abraçam para fazer a diferença na vida das pessoas e, quem sabe, inspirar outras organizações a fazer o mesmo. Então, hoje estamos aqui com a Viviane Mansi, que é diretora de Sustentabilidade e Comunicação da Toyota para o Brasil e toda a região da América Latina e Caribe. Por acaso, ela já foi minha cliente na Edelman e hoje é a minha chefe na Toyota. Então, ela não tinha nem como dizer não ao convite. Vivi, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada por participar e estrear o nosso podcast. Oi, gente, é um prazer. Obrigada pelo convite. Vivi, a gente vai conversar mais sobre você e sua carreira no segundo bloco, mas por enquanto, conta pra gente como está estruturado o propósito de marca da Toyota, sua missão e visão no mundo e aqui no Brasil. A gente não usa muito os termos visão e missão e propósito. No final das contas, tem algo lá dentro que todo mundo reconhece e que é a base do nosso negócio, que se chama Toyota Way. Tem alguns princípios aí dentro que ajudam todos os nossos empregados ao redor do mundo a agirem de uma forma determinada e com um comportamento claro. O que me chama a atenção, e eu não estou há tanto tempo assim na Toyota, eu entrei lá em setembro de 2018, mas algo me chama a atenção que é muito peculiar e interessante, que assim, essas questões que são muito básicas da nossa operação são repetidas de uma forma muito constante. Os empregados têm esse senso comum no dia a dia, não é uma coisa que a gente tem que cobrar. Aliás, a gente está num momento bastante importante da nossa história, porque nós fomos e temos sido, uma empresa bastante bem-sucedida desde a nossa fundação, que aconteceu há mais de 80 anos no Japão e há 62 anos aqui no Brasil. A gente foi muito reconhecido por ser uma empresa que faz automóveis. E a gente quer ser reconhecida também como uma empresa que oferece mobilidade, porque isso tem mais a ver com os desejos dos nossos clientes e as demandas de mercado. Comunicação é cada vez mais importante. Então agora a gente sente mais necessidade ainda de falar sobre Toyota Way, de falar sobre essas questões que estão vindo pela frente. Por que isso? Para ajudar as pessoas a terem segurança nesse futuro que a empresa já pôs o pé, já começou a operar, a trazer produto, a trazer serviço, mas que a gente começa a sentir que passa a ser mais relevante para as pessoas ainda. Primeiro, para elas saberem que a nossa base é importante e não vai mudar. E segundo, para elas terem mais confiança no futuro. Como que a gente pode caracterizar um pouquinho mais o que significa mobilidade para a Toyota? A gente começa a perceber que necessidade de mobilidade todo mundo tem. Só que antigamente, essa necessidade de mobilidade, ela estava muito relacionada a você ter um veículo para poder se deslocar. Só que com a chegada de uma série de tecnologias diferentes, o consumidor começa a perceber que não necessariamente ele precisa ter um automóvel para se deslocar de um ponto A ao ponto B. A gente também começa a viver uma realidade que é a nossa vida se tornar mais longeva. A gente começa a considerar a terceira idade lá perto dos 80. E a nossa base está no Japão, onde essa realidade de longevidade ela ainda é mais presente. Então, a gente começa a perceber que os desafios de mobilidade mudam também. Então, ele não tem mais só a ver com sair de um ponto A e ir para um ponto B, mas tem a ver também, por exemplo, com mobilidade doméstica. Então, as soluções que a Toyota cria hoje, elas não são só de automóveis, elas começam com mobilidade até dentro de casa. Então, um robô que possa ajudar um idoso a lembrar do horário de uma alimentação, ou que possa pegar um remédio que caiu no chão ou que escapou da mão. Ou seja, a gente ampliou a nossa visão a respeito daquilo que a gente pode oferecer como mobilidade. Do outro lado, é oferecer também serviço. A gente ainda acredita na paixão por dirigir. Só que essa paixão por dirigir, ela também tem que conversar com coisas que estão vindo de demanda para a gente, que a gente faz questão de abrigar, acolher e responder. Por exemplo, a gente não quer mais fazer só automóveis que consumam combustíveis fósseis. Todo o nosso futuro é voltado para soluções dentro de eletrificação.
desde carros híbridos, que é o que a gente tem para oferecer no Brasil, que é uma solução que gera a sua própria energia. Então, é um motor que sim usa combustão, mas ele também tem um motor elétrico junto. Então, quando a pessoa freia ou acelera, ele gera a sua própria energia. Isso é uma forma da gente responder aos desafios de clima. Então, nós temos um compromisso global de até 2050 zerar nossa emissão de carbono na cadeia, nas plantas e nos veículos que a gente gera. Ainda antes, 25 anos antes, então em 2025, a gente não quer ter carro mais exclusivamente a combustão. Todos eles têm que ter uma alternativa energética. O que isso significa na prática? Significa, por exemplo, que um carro grande, uma SUV, por exemplo, a RAV4, que é um dos carros da Toyota aqui no Brasil. Ela chega a fazer mais de 20 km por litro na cidade, porque quem dirige na cidade usa muito freio e aceleração, portanto, boa parte da energia que é necessário para o carro funcionar vem dessa energia autogerada pelo motor híbrido. Ou seja, olha a quantidade de mudanças que a gente está falando. A gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de viver mais e melhor, então soluções que atendam as pessoas. E a gente está falando também de mais liberdade. Porque se eu não precisei comprar um carro, eventualmente eu posso ter um carro pequeno para usar na cidade, se eu moro numa cidade. E no final de semana eu posso trocar de carro, pegar um carro maior para eu viajar e aproveitar a minha vida no campo, na praia ou em outro lugar. Então, o que a gente quer oferecer no final das contas é dar mais oportunidade para as pessoas a viverem plenamente as suas vidas. Pensando em todas essas mudanças, há também uma grande causa, especialmente no Brasil? Eu poderia até te citar algumas causas, mas o que eu acho que é mais interessante da Toyota é que a forma como ela está estruturada tem um olhar para ser uma boa cidadã corporativa, para entregar valor para a sua cadeia e para os seus clientes. Isso vai para além de qualquer compromisso social que a gente tenha. Então, eu vou dar alguns exemplos. A Toyota é uma empresa extremamente estável, no sentido de que o nosso planejamento de curto, médio e longo prazo, ele é feito de uma forma a preservar emprego ao máximo possível. Vocês provavelmente têm uma memória de indústria automobilística fazendo grandes desligamentos. Isso é absolutamente incomum na Toyota. Por outro lado, todo o nosso processo produtivo é feito de uma forma a evitar desperdício. A gente, de alguma maneira, olha para tudo que a gente faz para evitar, por exemplo, se eu vou comprar uma chapa de alumínio para fazer algo do veículo, ela é feita do tamanho exato para não ter desperdício. Então, a forma como a gente olha o negócio faz diferença para a gente. 100% da energia do Brasil que é utilizada na fábrica vem de energia limpa, é 100% eólica. Quando a gente olha para o desenvolvimento do nosso negócio, a gente inclui todos os nossos concessionários, todos os nossos fornecedores, ou seja, o fazer negócio na Toyota é levado muito a sério no sentido de fazer bem para mim e fazer bem para os outros. Ela não vem em nenhum momento só olhando o lucro da empresa primeiro e depois vamos ver o que a gente pode fazer de mais para o mercado. Isso é completamente integrado no desejo de fazer negócio. Isso é bem interessante, né, Vivi? Essa questão da preocupação da cadeia com a produção para você não ter um problema nessa cadeia para depois compensar. E aí, assim, se você puder comentar um pouquinho como que funciona essa relação até dos projetos que são da Toyota e dos projetos que são da Fundação. Na verdade, gente, eu opero pela Toyota e eu opero também pela Fundação. Eu sou diretora na Toyota, como vocês me apresentaram, e sou presidente da Fundação. Obviamente, a gente trabalha muito junto, né? A própria função já deixa isso mais ou menos claro. Mas quando a gente olha para a sustentabilidade, nós estamos olhando, dentro da Toyota, a gente está olhando para a cadeia de valor. Quais são as coisas que a gente pode fazer como parte do nosso negócio que é crítico e a gente se responsabiliza por isso. Então, nós estamos falando, por exemplo, que boa parte dos nossos concessionários, não ainda 100%, mas 96% deles já tem ISO 14001, ou seja, tem um compromisso bastante claro já com questões ambientais e sustentabilidade. Nós estamos falando de uma série de compromissos relacionados a questões ambientais, que a gente tem uma equipe específica que trabalha tanto do ponto de vista corporativo, que fica na minha área, como do ponto de vista das operações, das fábricas, que tem uma equipe de meio ambiente enorme para garantir que a gente faça o certo do jeito certo. Ou seja, quando eu olho meu concessionário, quando eu olho o desenvolvimento de fornecedores, quando eu olho uso de metodologias internas para fazer o que a gente faz bem, quando eu olho treinamento, esclarecimento dos nossos executivos que usam carro da companhia para evitarem multas, tudo isso está dentro daquilo que a gente entende que faz parte do negócio. A fundação vai cuidar daquilo que a gente brinca e chama
de far beyond, ou seja, aquilo que ultrapassa o muro da empresa, que é nossa obrigação, a Fundação olha. Hoje ela está mais voltada para questões de meio ambiente. Então, nós temos vários projetos importantes, como proteção de áreas de corais, por exemplo. A Costa dos Corais no Nordeste é um dos nossos projetos. Preservação da arara azul por meio de uma parceria importante que a gente tem com a Neiva Guedes, uma conservacionista incrível que tem um projeto de longo prazo e hoje, felizmente, a arara azul não é mais um animal em lista de... Como se chama, gente? De extinção. Obrigada. E Águas da Mantiqueira, só para citar alguns dos vários projetos que a gente tem. Então, hoje, mais voltado ao meio ambiente, no futuro a gente começa a pensar em outras formas de envolver as pessoas, os interessados, os fãs da marca. Uma característica importante da Toyota é que a gente faz muito projeto em parceria. É uma empresa bastante aberta para isso. Obviamente, a gente começa pela nossa própria cadeia, fornecedor, parceiro, concessionário. Mas mesmo com outras empresas japonesas e outras empresas que a gente entende que têm os mesmos desejos e os mesmos valores, a gente é bastante aberto para fazer coisa conjunta. E onde as pessoas buscam mais informação sobre a Toyota, sobre essa nova tecnologia, sobre mobilidade? Onde eles conseguem achar mais sobre a empresa? Adriele, sabe que esse é um dos nossos desafios hoje em dia, porque nós trabalhamos com públicos muito diferentes e cada um busca informação em um lugar. Então, na nossa estratégia de construção e de proteção de reputação, a gente quer ampliar os nossos pontos de contato. E a gente já tem feito isso de um ano para cá. Em outras palavras, a gente quer ter uma mensagem clara e robusta para quem tem interesse na Toyota, para quem é fã da marca, para quem tem interesse em conhecer mais e se aproximar de nós. Mas a gente faz isso por muitos canais. A gente atende e participa de muitos eventos, a gente tem uma estratégia clara de patrocínios. Nós estamos nas redes sociais, tanto do ponto de vista institucional como do ponto de vista de produtos. Nós temos programas de visitas bem variados. Em São Bernardo do Campo, onde a gente tem uma fábrica de motores, ele é bastante institucional. E nas nossas fábricas, eles são bem vocacionados. Um deles é TPS, que é o Sistema Toyota de Produção. Quem é engenheiro, se por acaso tivermos engenheiros nos ouvindo, vai conhecer certamente isso, porque faz parte praticamente de todo o currículo de engenharia. E a gente tem uma Eco Factory, que é a planta de Sorocaba, onde é feito o Etios e o Yaris, que o programa de visitas é devotado para essa questão de meio ambiente. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre a Toyota, os seus projetos, planos futuros. E nesse segundo bloco, a ideia é conhecer um pouquinho mais da Vivi, como pessoa, como profissional. Então, para aquelas duas pessoas que ainda não sabem quem é a Vivi, Vivi, se apresenta um pouquinho, assim, conta alguma coisa sobre você que talvez as pessoas não saibam. Ai, Jesus, que difícil isso. Então, começa pelo mais básico. Talvez todo mundo saiba e você dá um pouquinho mais de contexto. Eu acho que as pessoas que convivem comigo... Eu sou uma pessoa de bastante energia, né? E assim, se eu tiver que trabalhar das 6 da manhã à meia-noite, eu trabalharei feliz. Na verdade, se eu não estiver trabalhando na Toyota das 6 à meia-noite, eu estarei trabalhando em alguma outra coisa. Porque eu gosto de comunicação de verdade, sabe? Então, as pessoas que convivem comigo provavelmente sintam um pouco dessa vibe. Então, meu trabalho expressa isso de uma forma ou de outra. Talvez o que as pessoas não saibam tanto a meu respeito é que eu sou bastante tímida. Eu escrevi um bocado de livros na vida, né? Maior parte em parceria, mas não danço, não canto, né? Não tenho outras habilidades, então onde eu expresso mesmo, coloco energia para fora escrevendo. E, claro, os tímidos escrevem, os muito tímidos escrevem muito. Então, isso me traduz um pouco. Eu hoje tenho uma atividade, mais que um compromisso, para mim é quase uma responsabilidade. Eu sou conselheira da HSM, então eu acabo produzindo um bocado de conteúdo para eles. Também sou diretora na BRH e produzo conteúdo para eles também. Para mim é uma forma de interagir com o mundo e com as pessoas. É uma forma mais do que falar, eu acho que é de escutar um pouco como é que algumas ideias reverberam. Isso me alimentam de volta para construir um pouco da forma como eu entrego valor. Eu acho que quanto mais a gente tem uma escuta atenta com as pessoas à nossa volta, mais a gente entende o que faz bem para as pessoas. Então, isso para mim é divertido. Eu realmente curto fazer. E como deu seu interesse pela área de comunicação? Sem glamour, gente. Eu estava lá, terceiro ano colegial, o que vamos fazer da vida, uma certa pressão em casa para algumas carreiras clássicas.
Mas na época que eu prestaria vestibular, que eu prestei vestibular, existia um clássico que era a revista da Unesp. Então, a gente recebia nos colégios, né, a revista da Unesp, e eu folheando ali o guia de profissões, abri na página de relações públicas, e, gente, foi amor à primeira vista. Quando eu li aquilo, eu falei, gente, é isso que vai me fazer feliz, é isso que eu quero para mim. E, de fato, foi um encontro feliz. Eu fui extremamente realizada ao longo da minha formação básica, né? Eu fiz Relações Públicas na Casper Libero. Eu, na verdade, entrei primeiro na FAAP e fiquei feliz da vida. Minha mãe quase teve um ataque cardíaco por conta do preço da FAAP, né? Prestei Casper Libero a contragosto, na verdade. No fim, passei e achei que para preservar corações em casa faria mais sentido fazer e foi um encontro feliz. Eu fui muito feliz ao longo da faculdade e isso vai engatando outras coisas. Outras felicidades foram acontecendo dali para frente. Eu passava na frente da minha casa, tinha uma academia de ginástica, uma vez tinha uma placa lá na frente, precisa-se de recepcionista. Eu não estava na faculdade ainda, mas fiz lá uma ficha e me chamaram para trabalhar. Ia lá, trabalhava o outro período, então eu estudava de manhã, ficava lá no período da tarde e da noite. E um aluno, uma vez perguntou, nossa, mas o que você tanto estuda? E aí contei para ele que eu fazia RP, né? Porque eu estava no terceiro colegial quando eu entrei lá, depois prestei vestibular, passei, então estava no comecinho da formação universitária. Aí um dia ele chegou e falou assim, nossa, a empresa que eu trabalho está precisando de alguém desse curso. Que eu acho que ele também não entendia bem o que eu fazia. Bom, eu fiz lá o teste, passei e fiquei 14 anos nessa empresa. E foi uma empresa também tão querida, aprendi tanto, foi uma história tão legal. Então, eu sou o resultado de bons encontros, felizmente. E Vivi, conta um pouquinho mais dessa dinâmica, assim, que você dá conta de 1 milhão de coisas, né? Então, você dá aula, você faz parte dessas outras instituições, assim, como que... Você tem um jeito seu, assim, de se organizar, alguma coisa que você poderia, quem sabe, dar uma dica para mim, para Adriele, para todo mundo? Veja bem, as pessoas são muito generosas comigo, as pessoas olham mais o que dá certo do que o que não dá. Tem gente, especialmente aluno, né, das faculdades que eu dou aula, falam, nossa, eu queria ter essa vida. Eu falei, gente, acho melhor não, né? Que tal a gente pensar em trabalhar menos, ganhar mais, descansar mais? Mas, de qualquer forma, como eu me realizo muito no trabalho, eu não vou dizer que é um fardo, muito pelo contrário. Eu tenho uma vida legal, assim, de coisas que eu tenho a possibilidade de colocar a mão, de me dedicar, que dão muito certo, porque tem muito a ver comigo. Eu fui aprendendo essas coisas, hoje eu tenho um certo acúmulo de atividade, mas essas coisas não nasceram assim, elas foram chegando aos pouquinhos. E então eu também tive chance de, aos pouquinhos, ajustar o meu jeito de ser para caber tudo isso. Então eu sou, do ponto de vista de trabalho, eu sou bastante organizada. Então eu tenho disciplina para fazer as coisas. Eu invisto em planejamento, então eu não gasto muito tempo refazendo coisas, então a agenda rende. Então, no final das contas, eu busco um pouco de produtividade no que eu faço, porque é o único jeito de eu fazer tantas coisas que eu gosto. E também estou observando o meu próprio resultado para ir melhorando, né? Eu não vou dizer que aqui é perfeito. Eu acho que eu preciso reequilibrar algumas coisas. Por exemplo, né, cuidar um pouco mais. Eu tenho uma atividade sempre muito mental. Preciso cuidar um pouco mais do corpo, porque é uma questão de saúde. Estou em busca. Qual é o propósito da Vivi, pessoa física? Eu sei que você tem um bordão, né? Vai com tudo, vai por inteiro. Mas, assim, hoje, o que a Vivi está pensando de futuro? Olha, eu tive a chance de fazer uma reflexão bem bacana sobre isso. Sobre para que eu vim. Fruto desse trabalho que eu fiz faz algum tempo, é viver pela oportunidade e trabalhar com foco em ajudar as pessoas a serem o melhor possível. Ajudar as pessoas a mudarem o mundo e mudar o mundo por eu mesma nas horas vagas. Tem algumas coisas que você é particularmente crítica, enfim, alguma coisa que você acha, putz, isso eu ainda quero fazer, enfim, alguma causa assim especial? A minha causa é respeito pelas pessoas. Eu quero um mundo em que as pessoas se respeitem, um mundo que as pessoas possam realizar seu pleno potencial. E aí a forma que eu encontrei bem objetiva de fazer isso foi melhorar os ambientes de trabalho. Porque a gente passa tanto tempo na empresa que é duro, né? Tanta gente sofre tanto, a gente fala tanto das incivilidades corporativas, de assédio no trabalho, do trabalho que te tira valor e não te dá valor, que isso para mim é inconcebível. Isso para mim é uma disfunção. Então, muito do meu trabalho e da minha crença vai bastante, né, que foi o meu estudo, inclusive, vai muito na linha de comunicação de liderança e diálogo, porque eu acredito que esse é um canal importante para a gente ajudar as pessoas a terem
satisfação no trabalho. E eu tive um início de carreira que foi sensacional. De eu ter um chefe que era melhor do que o melhor chefe que eu sonhei para mim. De eu estar numa empresa que me deu um monte de oportunidade. Quando eu lembro de alguma coisa desse início de carreira, eu lembro sempre com um sorriso no rosto. E aí, eu comecei... Enfim, fui fazer uma pós-graduação quando eu estava nessa empresa ainda, que é a MSD. E eu me lembro que nas aulas de gestão de pessoas, as pessoas ficavam muito horrorizadas e contavam cada história que elas viviam. Eu falava, Senhor, por que isto acontece? Isso começou a me chamar muito a atenção, quer dizer, por que eu vivo uma realidade que é tão legal e tão atraente e tem gente que não vive? Então, isso acabou se convertendo numa linha de atuação importante, numa linha de estudo e de publicação importante. Mais recentemente, eu recebi um segundo chamado, que hoje eu tenho me dedicado mais, que é o chamado de viver de forma mais responsável e mais sustentável. Eu e meu marido, né, não eu sozinha, mas a gente começou a repensar diversos hábitos, sabe? Se a gente precisava comprar tanta coisa como a gente comprava, se a gente precisava acumular coisa como a gente acumulava. Enfim, a gente começou a repensar muita coisa. Então, hoje a gente gera um mínimo de lixo em casa, a gente evita todo tipo de desperdício. Já há alguns anos eu só compro roupa por reposição, eu não compro porque eu acho bonito, porque eu acho legal. Eu ouvi uma coisa uma vez que me soou tão importante, que a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso privilégio. Eu, felizmente, não tenho nada do que reclamar na vida. Eu sempre tive muito acesso a muita coisa. Então, eu faço questão de retribuir. Seja com o meu tempo, seja com o meu dinheiro, seja da forma como for. Eu busco espalhar tudo que, felizmente, eu tive. O que ajudou a conectar esse seu propósito de vida com a Toyota? Onde os caminhos se encontraram? Eu estava numa empresa que era super bacana, mas estava, enfim, interessada em conhecer novas coisas, ter novos desafios. Mas a Toyota apareceu super do nada, né? Foi uma consultoria de hunting que fez essa posição. Eu entrei com pouca crença, não vou negar, porque eu achava que eu tinha um perfil muito diferente da média do perfil de pessoas desse tipo de indústria, especialmente da Toyota. Mas, enfim, deu certo. E quando eu entrei, gente, é uma coisa que é difícil de explicar, mas eu vivi várias empresas. Tem empresa que eu entrei na primeira semana, pensei, será? E o sentimento que eu tive quando eu entrei na Toyota a primeira vez eu poderia viver aqui todos os meus próximos anos de carreira. Então, é uma empresa que me traz um monte de desafios, um monte de desafios robustos, né? Não simples, tanto para mim do ponto de vista do meu jeito de ser e como é que esse jeito de ser conversa com o negócio, quanto de desafios da própria comunicação lá dentro, né? Do que a empresa espera se comunicar melhor, realizar projetos de sustentabilidade. Mas o que eu acho que para mim tem sido mais importante na Toyota é que lá eu encontrei a expressão de muitos valores meus. Eu acabei de contar para vocês sobre essa questão que foi um chamado mais recente sobre viver de forma mais sustentável. Isso veio da Toyota. Sabe, quando eu entrei na empresa e fui procurar, desde as coisas bem simples, né, gente? Quando eu sentei, me deram lá um lugar para sentar, eu sentei, organizei minhas coisas, fui procurar um lixinho debaixo da mesa para eu jogar minhas coisas e cadê o dito cujo? Não tinha. Aí meio que eu olhei nas outras mesas e ninguém tinha um lixinho ali por perto. Por quê? Porque se você tem um lixo do seu lado, você cria mais lixo. E aí eu também tinha, sei lá, 2 meses de casa. Uma colega nossa de recursos humanos me deu um copo de silicone, talvez vocês até conheçam, que se chama Menos um Lixo. E ela falou assim, olha, eu vi que você acabou de chegar e eu vi que parte da sua atividade vai ser responsabilidade social. Eu queria te dar isso aqui porque eu acho que a gente tem que ampliar nossa consciência sobre isso. Gente, quando você está numa empresa que as pessoas que nem são da área têm esse tipo de consciência, isso é mais do que um chamado. E aí eu entrei só para fazer comunicação, só não, né, gente, porque é um bocado de trabalho. Mas logo depois, alguns meses depois, eu entrei em setembro, em janeiro, eu recebi a área de sustentabilidade. E aí você para refletir a sua atuação como um todo, né? Quer dizer, será que você merece isso? Que você é uma boa expressão daquilo que você vai cuidar? E aí eu fiz uma revisão de todos os meus hábitos para ver se eles eram consistentes ou não. Então é bacana quando o teu trabalho te estimula a ser melhor como pessoa, né? Para além de ser uma boa profissional, vai para muito além disso. E eu encontro isso em todo lugar na Toyota. Na minha área, nas outras, na forma como as pessoas se relacionam, na forma como as pessoas querem cuidar uma das outras. Eu não estou dizendo que é uma empresa livre de problema, tá, gente? Nós temos uma série de coisas para melhorar. Mas é tão genuíno na empresa que eu tenho um enorme prazer de estar lá e contribuir.
Vivi, eu acho que daria para realmente continuar horas, né? Assim, tanto falando dos nossos projetos, como também da sua carreira, tudo que eu acho que é muito inspiradora, né? E aí, para quem quiser continuar te acompanhando, que ainda não tiver em redes sociais, enfim, onde que você acha que é o melhor lugar, assim, para continuar acompanhando aí a Vivi? Olha, eu diria 2 lugares. O LinkedIn como um todo, porque eu tenho publicado muito mais lá do que em qualquer outro lugar. E lá eu conto também das outras novidades, né? Então, quando eu publico na HSM, por exemplo, eu deixo saber por lá. E eu tenho com alguns amigos uma página específica no LinkedIn que se chama Comunica Conteúdo, que eu estou sendo desafiada a produzir vídeo, produzir outras formas de comunicação que não eram tão comuns. Eu sempre fui uma pessoa do texto, escrito. E agora eu estou me arriscando em outras linguagens para aprender. E nessa página Comunica Conteúdo, que obviamente vocês vão ver que ela é super organizadinha, logo não sou eu que faço. Quem faz é o Márcio Mursarella, o Bruno Carrabinha também está lá, o William Serantola também está lá. E a gente tem, né, a gente convida outras pessoas sempre para compartilharem ideias, mas a gente foca nessa página especificamente, a gente foca o tema comunicação. Para encerrarmos, você tem algum insight, alguma frase para inspirar tanto as pessoas como as marcas a agirem de propósito? Propósito é muito fundamental. Eu acho que quando a gente não faz essa reflexão, a gente fica meio perdido, né? A nossa energia fica um pouco perdida dentro das organizações. E eu tenho aprendido que propósito, assim, ele acontece debaixo de muitos termos e temas diferentes. E então, se eu tivesse que dar uma frase muito curtinha, eu vou usar uma coisa que a gente usa bastante na Toyota, que nos inspira lá, que é Start Your Impossible. Vivi, muitíssimo obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu tempo. Espero que todo mundo tenha gostado também de acompanhar um pouquinho na nossa conversa. E esse é o nosso primeiro episódio, né, Adri? Então, acho que a gente está muito feliz também de poder dividir isso com mais gente. Então, foi realmente um grande prazer te receber aqui para inaugurar. Vivi, super obrigado e até o próximo episódio. Eu que agradeço, gente. Que gostoso poder falar sobre tudo isso. Eu gosto de brincar que a palavra cura, né? Quanto mais a gente se ouve, a gente sai melhor. Então, obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se você conhece uma marca, um projeto bacana, mande a sua sugestão em nossa página do LinkedIn ou pelo site depropósito.net.br. Este podcast é gravado no estúdio da agência Imagem Corporativa. Acesse icecom.com.br. Até o próximo encontro. Obrigada, até mais.